Pai do Senhor, meus amados irmãos, é com grande alegria que nós iniciamos mais um novo trimestre. Trimestre esse onde eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. Estamos aí no primeiro trimestre de 2022, iniciando também um novo ano, né? Que Deus, na pessoa de Cristo Jesus, possa estar abençoando grandemente a vossa vida nesse ano que se inicia, que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida e que todos os seus planos, todos os seus projetos, tudo aquilo que você colocou diante de Deus no ano de 2021, que não se concretizou, que no ano de 2022 você possa perseverar e crer nas promessas que o Senhor tem para a sua vida. Pois a palavra de Deus nos diz que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então as promessas de Deus, elas irão se cumprir nas nossas vidas. Não sabemos o tempo, não sabemos a hora, mas temos a certeza de que elas vão se cumprir. Esse trimestre nós vamos estar iniciando e nós vamos estar falando sobre o tabernáculo e o seu significado para a vida cristã. Revista esta comentada pelo pastor Erasmo Bernardo. Ele é pastor lá no campo da EM Norte, campo vinculado da EM Norte, e ele vai ser o nosso comentarista da nossa lição. Vamos ser 13 lições que eu tenho certeza que vai falar poderosamente aos nossos corações. Nessa lição de número 1, nós vamos estar falando sobre o tabernáculo e o seu modelo. Hoje você vai aprender de um aspecto geral o que é o tabernáculo. Você vai aprender sobre algumas partes que tem no tabernáculo, de alguns itens que tem no tabernáculo. A partir da próxima lição, lição de número 2, você vai ter um melhor aprofundamento sobre o tema. E com isso eu tenho certeza que você vai poder aplicar cada vez mais as lições extraídas de cada item, de cada detalhe do tabernáculo para a sua vida pessoal. A nossa lição de número 1 de hoje, ela se encontra baseada no livro de Hebreus, no capítulo de número 8, no livro de Hebreus, no capítulo de número 8, versículos de 1 a 5, que diz assim: Ora, versículos de 1 a 5, que diz assim: Ora, a suma de que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra de toda a majestade, o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não é homem, porque por todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que é necessário que este também viesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria. Haveria ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo à sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: Olha, faze tudo conforme o modelo no monte que se te mostrou. Nosso fundamento se encontra no livro de Êxodo, no capítulo de número 25, versículo 9, que diz assim: Conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo do céu, de todos os móveis, assim mesmos os fareis. Êxodo capítulo 25, versículo de número 9. Nós temos como objetivo geral da nossa lição de hoje entender as principais características e aplicação do antigo tabernáculo hebreu, e temos como objetivo específico estudar sobre as 3 partes do tabernáculo, interpretar o significado das 3 partes do tabernáculo e contextualizar para a vida cristã o que significa as 3 partes do tabernáculo. O comentarista da nossa lição, ele começa a introdução dizendo assim: Nesse trimestre, estudaremos sobre o tabernáculo e o seu significado para a vida cristã. De grande importância para a vida espiritual dos hebreus, o tabernáculo era o centro da adoração dos judeus e precisa ser contextualizado para a vida de todos nós, que somos discípulos de Jesus. Se não vivermos mais sob o jugo da lei, conforme nos narra no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, no versículo de número 1, que nos diz assim a palavra do Senhor: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres.
Estai, pois, firmes, e não torneis colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Então, qual é o significado do tabernáculo para as nossas vidas? O tabernáculo é dividido em 3 partes. Nós vamos estudar sobre todas elas: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo ou santo dos santos. Vamos ver também que contém vários utensílios e que cada particularidade do tabernáculo foi modelado por Deus e nos ensina lições valiosas, conforme vamos ver a seguir. Como eu disse outrora, o tabernáculo ele é composto por 3 partes. O átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E nesse primeiro tópico nós vamos estudar sobre o átrio. 1.1 diz assim: as suas características. Das 3 divisões gerais do tabernáculo, o átrio ele é o espaço que ficava em área aberta, também conhecido de pátio. Todo espaço possuía aproximadamente 44 metros de comprimento e 22 metros de largura. Quando o tabernáculo era montado, sua entrada era posicionada para o leste. Todo o tabernáculo era cercado por cortinas de fino linho e sustentado por 20 postes e 20 bases feitas de bronze. Os ganchos dos postes e o suporte das cortinas eram de pratas. A cortina era feita de linho fino, de fios de lã azul, púrpura e vermelho. Você vai observar nessa imagem que já apareceu na tela, mas vai aparecer de novo, que o tabernáculo ele é composto por 3 partes. Você vai ver aí o átrio localizado, que seria uma parte externa do tabernáculo. Nessa parte externa, você já vai ver 2 elementos, que é a fonte e o altar de bronze. Observe que quando o tabernáculo era montado, a sua entrada era voltada para o leste. Observe também esses pontinhos pretos que mostram, conforme é narrado aqui, que o tabernáculo era sustentado por 20 postes e 20 bases feitas de bronze, e que no seu exterior, as suas paredes, podemos dizer assim, eram feitas de cortinas. E essas cortinas eram feitas de linho fino. É interessante ressaltar que, ao ler o livro de Êxodo, a partir do capítulo de número 26, você vai ver Deus trazendo detalhes sobre o tabernáculo, até mesmo antes. A partir do capítulo 25, você vai ver Deus trazendo detalhes a Moisés acerca de como seria a construção desse tabernáculo. Deus foi minucioso e foi específico de como seria. E aí Moisés foi, obedecendo a ordem de Deus, construiu conforme as instruções das quais ele havia lhe dado. Mas o que o átrio representa? O que o átrio representa para as nossas vidas? A entrada do átrio ficava no lado oriental, aonde o sol nasce. E isso representa Cristo, o sol da justiça. O linho fino representa os atos de justiça dos salvos. Os materiais utilizados também têm sua simbologia. O bronze representa que Cristo, que como um homem, veio ao mundo. A prata representa a redenção em Cristo, que foi vendido para ser crucificado. O ouro representa a glória de Deus. E as cores utilizadas representam diferentes características do ministério de Jesus. O azul é cor do céu e representa a divindade de Cristo. A púrpura representa a realeza de Cristo. A cor avermelhada representa o sangue de Jesus.
Observe que o tabernáculo, ele é um aio, ele é um símbolo, ele é uma sombra. E essa sombra aponta para Jesus Cristo. Observe que cada item do tabernáculo ela aponta mais para Jesus Cristo. Ou seja, o tabernáculo é algo que Deus construiu ali para o povo hebreu, a fim de que eles pudessem adorar, mas ele apontava para Cristo. Os hebreus, naquele momento, não conheciam a Cristo, tinham somente a promessa, mas não conheciam. Somente apontava para ele. E cada item do tabernáculo ela vai representar alguma característica de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas essa simbologia, eu posso aplicar na minha vida cristã? Eu posso aplicar na minha caminhada com Cristo dia após dia? Podemos. Observe que nosso comentarista ele diz o seguinte: assim como o tabernáculo possui 3 partes, nós como seres humanos somos tricônicos. Mas, pastor Alexandre, o que quer dizer esse termo tricônico? Tricônico quer dizer que somos um ser formado por 3 partes. O tabernáculo era formado pelo átrio, pelo lugar santo e pelo lugar santíssimo. O homem ele é formado pelo corpo, pela alma e pelo espírito. Embora formemos um único ser que deve estar bem consigo mesmo e em comunhão com Deus e o que são semelhantes, mas somos um ser tricônico, formado também por 3 partes. O átrio do tabernáculo era o local onde o sacerdote iniciava as ministrações dos rituais levíticos. A nossa vida cristã só tem início em Cristo. As cores utilizadas no tabernáculo também simbolizam a nossa vida cristã. O azul, por exemplo, é estar conectado com as coisas celestiais. A púrpura, fomos constituídos por sacerdócio real. A vermelha, o sacrifício de negar a própria vontade. É interessante essas questões porque elas apontam para a nossa vida cristã e podemos aplicá-las na nossa vida e assim servirmos a Deus melhor. Assim como cada item no tabernáculo tinha sua importância, cada um desses itens na nossa vida tem a sua importância. Tem a sua importância. As cores da cortina, o vermelho, por exemplo, sacrificar e negar a própria vontade, isso é muito difícil, mas é necessário. Quantas das vezes nós temos que negar a nós mesmos, quantas das vezes nós temos que renunciar àquilo que nós queremos em favor do Evangelho, ou até mesmo para cumprir a vontade de Deus. A púrpura, por exemplo, fomos constituídos sacerdócio real. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, quando nos diz sobre essas questões, que nós somos sacerdócio real, a palavra de Deus nos traz algo ali muito maravilhoso acerca disso. Abre aí na sua Bíblia, no livro de 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que maravilhoso, meus amados irmãos, que grandioso e que responsabilidade recai sobre as nossas vidas como sacerdócio real, como povo adquirido de Deus, como geração eleita, como nação santa, para a gente anunciar. Nosso pastor, geralmente, ele gosta de trazer uma ilustração que eu ouvi de outra forma e isso ela realmente ela faz parte da nossa vida. Os vitrais das igrejas, eles não têm vida própria, mas quando o sol bate nesses vitrais e começa a entrar aquela luz pelos vitrais, eles começam a trazer vida.
E isso é o que acontece nas nossas vidas. Nós somos povo adquirido para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Ou seja, ele é o nosso sol. E como a púrpura, ele sendo o nosso sol, nós vamos brilhar, mas não vamos ter luz própria. A luz que vai iluminar nossa vida é aquela do sol da justiça, que vai iluminar, e com isso eu vou conseguir anunciar as virtudes daqueles que nos chamou. Vou anunciar por quê? Porque a luz de Cristo brilha em mim, e esse brilho vai começar a refletir nas pessoas que estão ao meu redor, no meu local de trabalho, aonde eu pisar a planta do meu pé, essa luz vai refletir e aí eu vou conseguir anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Glória a Deus por isso. Então você observa que nós conseguimos aplicar cada item no tabernáculo para nossas vidas. Seguindo, tópico 2. O lugar santo. Observe aí na imagem, a segunda parte do tabernáculo, o lugar santo, o lugar sagrado. O lugar santo era uma tenda que havia dentro do tabernáculo. Ela era feita de um tecido fino, de fios de lã azul, coberta por pelos de cabra. Você consegue observar isso lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 26, versículo 7. Com a proximidade de 13 metros e 30 centímetros de comprimento. Essa tenda era dividida no seu interior, que do lado leste ficava o lugar santo e do lado oeste o lugar santíssimo ou o santo dos santos, que também era separada por um véu. O lugar santo ficava 3 utensílios. 3 utensílios. Observe que esse lugar santo, ele era feito de tecidos. Era uma tenda feita de tecidos. Havia um véu e outro véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Nesse local ficava 3 utensílios. Que é o altar de incenso, o castiçal e a mesa da apropriação. A ligação de todos os utensílios do tabernáculo em linha horizontal e em linha vertical formavam uma cruz, conforme você pode ver aí nessa ilustração que vai aparecer. Observe que a entrada vindo do oeste, pegando ali o primeiro item no átrio, o altar de bronze, depois a fonte, depois os 3 itens, e chegando à Arca da Aliança, aí forma uma cruz. Glória a Deus por isso. Segura aí, guarda essa informação para você. A simbologia desses utensílios do lugar santo. A instrução de Deus a Moisés é que o interior do lugar santo deveria ser feito com um tecido de linho fino, que representa os atos de justiça dos santos. E os fios de lã azul representam a divindade de Cristo. Os pelos de cabra simbolizavam a humanidade de Cristo, como João Batista foi um homem dedicado ao Senhor. As linhas que formam a cruz do tabernáculo nos ensina que somente através de Cristo há salvação. Para o cristão, o lugar santo representa a presença de Deus. Vamos perceber que todos os utensílios do tabernáculo representam Cristo e têm uma aplicação prática para a nossa vida cristã. Vamos observar. O lugar santo não representa a presença de Deus entre os judeus? Também representa a presença de Deus nas nossas vidas. O templo do Espírito
onde Deus habita. E é hoje, é cada um de nós. De maneira que o Senhor deve estar presente em nossa existência através da ação e da presença do Espírito. Como eu te disse, nós não somos um ser tricônico, somos formados por corpo, alma e espírito. A partir do momento que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito de Deus, ele coabita no nosso espírito, fazendo morada em nós. Por isso somos chamados de templo do Senhor, porque o Senhor habita em nós. E glória a Deus por isso. E essa presença é efetivada quando andamos e vivendo segundo o Espírito. Se você observar lá no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, no versículo de número 16, você vai ver que esse Espírito que habita no nosso interior, ele frutifica. E essa frutificação, esses frutos, eles têm que ser evidenciados através das nossas vidas. Eu sou chamado para ser sacerdócio real. Eu sou chamado para ser uma nação santa, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Então eu tenho que frutificar. As pessoas, quando me veem, quando me olharem, quando veem minhas atitudes, quando veem minhas palavras, minha maneira de vestir, minha maneira de falar, minha maneira de comportar, elas têm que ver Cristo. Por isso que o Espírito de Deus habita em nós, para que a gente possa se frutificar cada vez mais e com isso parecer cada vez mais com Cristo. Ou seja, quando somos direcionados pelo Espírito Santo, isso se dá quando submetemos à vontade de Deus e procuramos a viver em amor incondicional. Em amor incondicional. Você observa que a importância do lugar santo no passado e a importância desse lugar santo nas nossas vidas. E aí eu fico uma pequena reflexão para as nossas vidas. Como está a nossa vida? Como está o nosso interior? Estamos iniciando o ano de 2022. Tivemos os dois últimos anos muito difíceis, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. E a partir de agora, como está a minha vida diante de Deus? Como está a sua vida diante de Deus? Como vai ser daqui para frente? Fica essa pergunta para que você possa meditar diante desses ensinamentos que estamos tendo na escola dominical, que eu tenho certeza que tudo isso vai se falar, o Espírito de Deus vai bradar no seu coração e ele vai nos fazer entender cada vez mais a vontade dele. Vamos para a última divisão do tabernáculo. Lição de número 1, onde a gente está vendo o tabernáculo e o seu modelo. Conforme eu falei outrora, o tabernáculo era formado por 3 partes. O átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E agora nós vamos aprender um pouco mais sobre o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo. Era o lugar mais reservado do tabernáculo. Era o lugar que era visitado exclusivamente pelo sumo sacerdote. E isso acontecia uma vez ao ano para ministrar os rituais conforme as leis levíticas. Se você pegar o capítulo de número 16 do livro de Levíticos e ler do versículo de número 1 até o versículo de número 34, você vai ver que o sumo sacerdote, ele entrava ali uma vez ao ano para poder ministrar os rituais conforme a lei que Deus havia decretado. Esse dia era conhecido como o dia da expiação. Era uma festa solene dos hebreus. O sumo sacerdote tinha que sacrificar os animais exatamente conforme Deus havia determinado através da lei mosaica. Tinha que tomar um banho, vestir suas roupas sacerdotais, e essas roupas eram roupas sacerdotais adequadas para iniciar o serviço.
Deus se manifestava no Santo dos Santos como forma de expressar a aceitação de todas as ofertas dedicadas a Ele. Nessa imagem que aparece agora, você vai ver aí a roupa que o sumo sacerdote vestia, né? Como é que ele tinha que estar trajado para poder entrar ali no lugar santíssimo ou do Santo dos Santos, a fim de fazer ali o ritual de sacrifício para poder expiar, né? Ali somente era um aio para Cristo, mostrava ali o sacrifício de Jesus Cristo. Ali somente era um sacrifício, mas só cobria o pecado do povo. Ali no Santo dos Santos, nós vemos na tipologia, que é um ramo da teologia, ali no Santo dos Santos, a gente vê através da tipologia, que é um ramo da teologia que estuda os tipos, símbolos bíblicos e seus significados, que o Santo do Santo representa a manifestação do poder de Deus. O sacrifício de animais tipificava um sacrifício de Cristo. Como eu disse, o tabernáculo ele aponta para Cristo. Ele apontava ali para Cristo. Então, aqueles sacrifícios, eles mostravam ali o sacrifício que Jesus Cristo iria fazer. O banho que deveria ser tomado pelo sacerdote simbolizava a purificação dos pecados da vida do homem, da vida humana, através do sangue de Jesus Cristo. As vestes apropriadas que o sumo sacerdote deveria vestir representam a vida em Cristo. Assim como o Senhor se manifesta do Santo dos Santos, ele se manifesta na vida cristã, cujo corpo é templo do Espírito Santo. Observe que quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida, as coisas mudam. As coisas começam a mudar através das nossas vidas. E não falo do exterior, mas falo do nosso interior. Começa a mudar de dentro para fora. A partir do momento que aceitamos Cristo, nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo, e ali então, como ali o sacerdote tomava o banho, que simboliza a purificação, Cristo nos purifica através do seu sangue dos nossos pecados. Então aquela condenação que havia sobre nós, através de Jesus Cristo, não existe mais. As vestes apropriadas do sacerdote, que representam nossas vidas, a partir do momento que eu aceito Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, a Bíblia vai dizer que eis que tudo se fez novo. Então minha vida vai ser outra, ou seja, vai ser transformada pela palavra de Deus, vai ser transformada pela ação do Espírito Santo vai ser transformada pela ação do Espírito Santo através da minha vida, e com isso eu vou poder ser livre para viver uma vida em Cristo. Dentro do lugar santo, aplicando nas nossas vidas, nós podemos observar a seguinte questão. No Antigo Testamento, Deus se manifestava gloriosamente no Santo dos Santos. Hoje, todos que recebem o Salvador têm a manifestação do Senhor garantida na sua vida. A manifestação na antiguidade era restrita e limitada. Desde o dia do Pentecoste, ela é ampla e ilimitada. Observe que somente o sumo sacerdote recebia aquela visita. Somente o sumo sacerdote sentia a presença de Deus. Hoje, eu e você temos o privilégio de podermos sentir a presença de Deus. Eu e você podemos ter acesso direto a Deus. É interessante que quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, que ele disse, está consumado, a Bíblia vai dizer que o véu do templo, o véu que separava o Santo dos Santos do lugar santíssimo, a Bíblia diz que ele se rasgou de alto a baixo, aonde eu e você hoje podemos ter acesso direto ao Pai. Você pode dobrar o seu joelho e clamar a Deus. Você pode entrar no seu quarto, fechar a sua porta e conversar com Deus. Você pode estar aonde você estiver. Você tem livre acesso diante de Deus para fazer suas petições, para fazer sua oração, para conversar com o nosso Deus. Antes a manifestação era restrita e limitada. Agora
Depois do Pentecoste, você observa que ela é ampla, é para todos, e ela não tem limite, é ilimitada. A nossa salvação, ela é garantida através do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Se hoje nós somos salvos porque Cristo nos resgatou. Somos salvos porque Cristo nos comprou. Cristo foi lá e pagou a nossa dívida, da qual nós não teríamos condições nenhuma de poder pagar. Não permita que o sentimento de culpa ou de inferioridade ou de baixa estima atrapalhe sua comunhão com Deus. Isso é uma arma que o inimigo tem usado e nesses últimos tempos ele tem usado ainda mais. O sentimento de culpa, inferioridade, baixa autoestima, tudo isso pode atrapalhar a sua comunhão com Deus. Quando esses sentimentos começarem a invadir a sua vida, lembre-se de uma coisa: você tem livre acesso a Deus. Busque Ele, ore, medite na palavra, jejune, procure fazer cada dia seu devocional, leia a palavra de Deus, comece a ter gosto de ler a palavra de Deus. Na escola dominical, a superintendência vai estar lançando uma campanha de leitura da Bíblia. Participe, comece a ler a palavra de Deus, leia, pare ali naquele capítulo que você leu, comece a meditar, faça ali as suas anotações, coisas das quais te geram dúvidas, anote aquelas perguntas e continue lendo a Bíblia, continue mastigando ali a palavra de Deus, que eu tenho certeza que isso vai te fortalecer. Isso vai te fortalecer. E todo sentimento de culpa, e toda inferioridade, toda baixa estima, ela começa a ser repreendida na sua vida. Muitas das vezes nós deixamos esses sentimentos tomarem conta das nossas vidas, mas não deixamos este sentimento aqui tomar conta, fazer guarita nos nossos corações. Precisamos cada dia mais ler a palavra de Deus, buscar a presença de Deus, a fim de que possamos conhecer cada vez a Deus melhor. Lembre-se, está passando por uma dificuldade, está num momento difícil, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Você tem livre acesso, ore a Deus, rasgue seu coração na presença de Deus. Se derrame na presença de Deus, que eu tenho certeza que Ele vai ouvir a sua oração. Estamos chegando ao final da nossa aula. A conclusão, o comentarista diz assim: o tabernáculo representa a presença de Deus entre o povo. Atualmente, a presença de Deus na vida do homem é através do Espírito Santo de Deus, que foi derramado desde o dia do Pentecoste. Quem tem Jesus como Senhor e Salvador se regozija com a manifestação dessa presença em sua existência. O tabernáculo tinha um modelo específico que deveria ser seguido por Moisés e por todos os responsáveis em construir os seus utensílios. Nosso modelo hoje de vida é os ensinos de Jesus, que servem como referência para a nossa vida espiritual. Que possamos viver conforme o modelo de vida do nosso Mestre. E para finalizar, tem um versículo da palavra de Deus que diz o seguinte: aquele que diz estar nele, em Jesus, deve andar como ele também andou. Se o tabernáculo era a representação da presença de Deus entre o povo, e o tabernáculo hoje espiritual representa a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, guarde esse versículo no seu coração. Aquele que diz estar nele. Se você é de Cristo, se você tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, viva conforme ele também viveu. Que Deus, na pessoa de Cristo Jesus, possa continuar te abençoando. Não esqueça de compartilhar essa aula. Não esqueça de curtir, não esqueça de comentar. A sua presença também em nossos cultos, com certeza será uma bênção para as nossas vidas. Na próxima lição, vamos estar aprendendo sobre as ofertas para o tabernáculo.
no dia 9 de janeiro. E eu tenho certeza que isso será uma bênção para a sua vida. Uma bênção para a sua vida. Quero somente nesta hora fazer uma oração para a gente finalizar. Espero ter atingido aí os objetivos da lição e que você possa ter aprendido um pouco mais hoje da palavra de Deus. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Pai de toda glória e bondade, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus amado, neste dia, nesta hora, neste momento, por cada internauta, por cada pessoa, aonde esse vídeo for, Pai amado, aonde, Pai amado, qualquer um for assistir, que o Senhor possa continuar abençoando a vida, Pai amado, dessa pessoa, Pai. Eu não conheço, Pai amado, a necessidade dos teus filhos, mas Tu é aquele Deus que nos cerca, que nos sonda, que conhece o nosso deitar, o nosso levantar, e sabe, Pai amado, das nossas necessidades, ó Deus. Que assim como o tabernáculo, Pai amado, foi uma bênção para aquele povo ali naquela época, Pai. Que a Tua presença, Pai amado, sobre as nossas vidas, Pai, seja manifesta, Pai amado. Que a Tua presença a cada dia no nosso interior, Pai amado, seja evidente, Pai. Como o salmista Davi certa feita disse, Pai, não aparta de nós o Teu Espírito Santo, Pai. Mas que esse Espírito possa habitar a cada dia na nossa vida, na nossa alma, no nosso corpo, no nosso espírito, a fim de que possamos sentir a Tua presença inefável, Pai amado, em nossas vidas, Pai. Porque sabemos, Pai amado, que a caminhada, Pai amado, é longa, é batalha, é árdua, mas nós cremos, Pai amado, que em Ti há refrigério, nós cremos, Pai amado, que em Ti há segurança, nós cremos, Pai amado, que no momento de dificuldade Tu estás conosco, nós cremos, Pai amado, que no momento de bonança Tu estás conosco, e nós cremos, Pai amado, que Tu é aquele, Pai amado, que vai nos direcionando, que vai à nossa frente, Pai, assim como forme, Pai amado, ali o tabernáculo andava no deserto, Pai, o povo de Deus andando no deserto, de dia, Pai amado, uma coluna de fumaça, Deus, uma nuvem, e de noite uma coluna de fogo. Assim eu creio, ó Pai amado, que é Tu em nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando grandemente, Pai amado, a cada filho Seu, a cada servo Seu, a cada aluno da escola dominical, Pai. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai. Que essas palavras, que esses ensinamentos, eles possam fazer guarita em nossas vidas, a fim de que possamos, Pai amado, no nome de Jesus Cristo, a cada dia Te servir melhor. Fica conosco, Pai amado, nos guarda, nos livra e nos abençoa, Pai amado, nesse ano que se inicia, Pai amado, nos dando bênção e vitória para a glória e louvor do Teu nome. E assim nós Te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, que Deus em Cristo Jesus possa estar vos abençoando constantemente.